pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre a psoríase, a pedido de uma seguidora aqui do canal, tá? O que é e as formas de tratamento. A psoríase é considerada uma doença crônica e não contagiosa, cuja origem ainda é desconhecida para a medicina, embora seja forte entre os médicos o consenso de que ela tenha origem genética, embora não se tenha uma certeza absoluta acerca disso. Ela é caracterizada por manchas vermelhas e rosadas, cobertas por escamas esbranquiçadas, e no local da lesão pode haver dor, coceira, queimação, e ela pode evoluir para as unhas, alterando a cor e a textura das unhas, né? A psoríase, ela tem que ser diagnosticada pelo dermatologista, porque existem diferentes tipos de psoríase e cada um deles tem um tratamento específico, e somente o médico dermatologista pode fazer esse diagnóstico diferencial, tem capacidade para isso, e determinar qual o tratamento mais adequado para cada um destes tipos de psoríase. Sem contar que manchas vermelhas ou rosadas e descamações são características comuns a muitas dermatoses, ou seja, muitas doenças de pele, de maneira que somente com base nessas informações não se pode ter uma certeza absoluta que você está com psoríase, né? Então, procurar o médico dermatologista é importante, é o primeiro passo. Então, quais são os tipos de psoríase existentes? O primeiro deles é a psoríase em placas. A psoríase em placas é o tipo mais comum, que acomete a região dos cotovelos, dos joelhos, das costas e do couro cabeludo. Depois nós temos a psoríase gutata, que acomete principalmente crianças e adolescentes, que é caracterizada por pequenas manchinhas vermelhas que vão evoluindo com o tempo até chegar na psoríase em placas. Nós temos a psoríase pustulosa, que acontece quando a psoríase em placas evolui de maneira mais grave, ou mesmo quando o paciente começou o tratamento da psoríase e, ao observar melhora dos sintomas, interrompeu o tratamento por conta própria. Daí, então, ele regride todo o quadro, desenvolve psoríase novamente de maneira mais grave do que a que ele estava. Nós temos também a psoríase inversa, considerada um tipo menos comum, que é caracterizada por manchas vermelhas, brilhantes e lisas, principalmente na região abaixo dos seios, das axilas e da virilha. E nós temos a psoríase eritrodérmica, considerado o tipo mais raro e ao mesmo tempo mais grave, que é uma espécie de psoríase generalizada, caracterizada por manchas vermelhas ou rosadas, escamosas, esparramadas pelo corpo inteiro. E nós temos também a artrite psoriática, que alguns pacientes com psoríase podem desenvolvê-la, não é uma regra obrigatória, caracterizada por sintomas comuns a uma artrite, que são dor, inchaço e rigidez em torno das articulações. Acomete principalmente a região dos dedos da mão e dos dedos do pé, né? A psoríase, como eu havia dito, ela não tem, a gente não sabe qual é a origem exata, mas sabe quais são os fatores que a desencadeiam. O primeiro deles é o estresse. O emocional, ele tem uma ligação muito íntima com o quadro da psoríase. Quanto mais nervoso e estressado e angustiado o paciente estiver, mais ele favorece a evolução do quadro. Lesões cutâneas, de um modo geral, também desencadeiam a psoríase. Infecções da própria pele e da garganta, por mexerem com o sistema imunológico, também desencadeiam um quadro de psoríase. Alterações bruscas do clima, calor demais, frio demais, também desencadeiam a psoríase, porque quem tem uma pele muito sensível, muito irritável e que responde de maneira muito reativa a essas alterações bruscas de clima. Ao tipo de alimentação que a pessoa também tem, está muito relacionada com o desencadear da psoríase ou não, né? Se consome bebidas alcoólicas, se tem um hábito de fumar. Na verdade, consumir bebidas alcoólicas e fumar são dois hábitos que o paciente com psoríase deve abominar. Ele, na verdade, não deve nem evitar, de preferência ele tem que interromper definitivamente o uso, né? Porque eles são ótimos estimuladores do quadro. Então, esses são os principais fatores que podem desencadear a psoríase e que, tendo controle deles, você já consegue controlar e manter sob controle a possibilidade de ter um quadro, né? Porque a psoríase, ela pode ficar quieta no seu organismo. Ela tem fases que ela fica quieta e tem fases que ela vem com tudo. E são esses os fatores que desencadeiam os quadros agudos da doença. O tratamento, ele consiste em mudanças de hábitos, né? Como eu falei, evitar, de preferência interromper definitivamente o uso de bebidas alcoólicas e do cigarro, expor-se diariamente ao sol nos horários recomendados até as 10 horas da manhã e após as 16 horas, e promover uma boa higienização e hidratação da pele. Aqui no canal eu tenho um vídeo sobre dermatite atópica, no qual eu falo sobre produtos voltados para quem tem dermatite atópica. Estes mesmos produtos são de grande valia, são muito úteis, são muito bons para quem tem psoríase também. Então vale a pena conferir o vídeo e ficar por dentro de quais são esses dermocosméticos, tá?
Mas no quadro um pouquinho mais avançado da doença, além desses cuidados, o médico lança a mão dos medicamentos de uso tópico, que normalmente são à base de corticosteroides, que é o caso, por exemplo, do Pisorex, propionato de clobetasol, e também é o caso da Diprozalic, que é a betametasona mais ácido salicílico, que podem se apresentar na forma de pomada, com exceção da Diprozalic, tá? Que a Diprozalic, ela pode ser pomada ou solução, a Pisorex pode ser creme, pomada ou solução capilar. A escolha do veículo vai ser feita de acordo com o local onde a lesão está e com as características que ela apresenta, né? A Diprozalic, ela tem sido uma opção muito escolhida pelos médicos em detrimento da antralina, que é uma outra substância tópica utilizada para conter a psoríase. Porque a antralina, ela gera alguns efeitos colaterais muito indesejáveis, e a Diprozalic, embora gere também efeitos colaterais, gera efeitos colaterais menos indesejáveis que a antralina e surte o mesmo efeito terapêutico. Então, por isso que os médicos têm optado muito mais pela Diprozalic do que pela antralina. Desculpa, gente. Enfim... Mas dependendo do quadro, quando ele está mais severo, além dos cuidados e da utilização de medicação pela via tópica, também utiliza-se medicamentos pela via oral e até mesmo injetáveis, tá? Como é o caso, por exemplo, da isotretinoína, que é o Roacutan, da ciclosporina, que é o caso do Sigmasporin, e também do metotrexato, que é o caso, por exemplo, do Tecnomet, né? Mas esses medicamentos, eles têm que ser utilizados com estrita prescrição e orientação médica, porque se forem indevidamente utilizados, podem gerar efeitos colaterais graves. E como última opção, como uma opção derradeira, quando todos os outros tratamentos que eu acabei de citar não surtiram efeito para reverter o quadro severo da psoríase, utiliza-se o etretinato. O etretinato, ele é um derivado da vitamina A. Ele é uma substância controlada, deve ser utilizado com muito acompanhamento médico, porque se ele for indevidamente utilizado, ele consegue gerar efeitos colaterais muito graves. E ele é considerado essa opção derradeira, quando nenhum outro tratamento surtiu o efeito esperado, né? E para finalizar, pacientes que têm psoríase costumam apresentar deficiência de algumas vitaminas e minerais, tais como vitaminas A, C, D e E, e minerais selênio e zinco. Então, é muito importante que esses pacientes façam a reposição desses nutrientes para dar um aporte maior ao organismo deles, para que eles possam responder de maneira mais satisfatória ao tratamento que está sendo feito para reverter o quadro severo da psoríase e até mesmo para tornar o seu organismo mais fortalecido e talvez diminuir a propensão dele a desenvolver novos quadros, novos surtos de psoríase, né? Tornar o intervalos entre essas crises mais prolongado. Como não se sabe a origem exata da doença, se é de fato genética ou não, pode ser que ela também possa estar relacionada com essa carência nutricional. Então, alguns pacientes relatam que ao fazerem a reposição, o intervalo entre uma crise e outra tornou-se mais prolongado e a qualidade de vida melhorou bastante também. Então, vale a pena fazer essa reposição, buscar essa orientação médica e saber se para você é válida ou não, né? Mas essas foram as minhas dicas de hoje, eu espero que tenham gostado. Curtam o vídeo para que ele ganhe relevância e outras pessoas que tenham interesse nessas informações possam ter acesso a esse vídeo. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para notificação de novos vídeos. Um beijo grande e até a próxima!